Fala, meus queridos otakus, como vocês estão? Estão maravilhosamente bem? Espero que sim. Estamos de volta aqui para mais um vídeo nesse canal e dessa vez trazendo a quinta temporada de DAMATE. E nesse vídeo a gente vai falar bastante sobre a análise do episódio, informações a respeito do episódio e também a diferença do próprio anime para light novel que teve. E claro, a opinião sobre o episódio que lançou recentemente. Então bora pro vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Ajuda no crescimento do canal e também aumentar o engajamento do canal para que nós possamos aí continuar crescendo e atingindo o maior número de pessoas possível. Agora sim, dito isto, bora pro vídeo. Estreou a quinta temporada de DAMATE. Nesta quinta temporada nos leva a uma jornada repleta de aventuras e desafios para Bell Crowner e a família Estia. Nessa temporada intitulada A Saga da Deusa da Fertilidade, um novo mistério envolvendo a deusa da fertilidade e outros deuses surge, colocando em jogo o destino de Bell e toda a cidade de Horário. A deusa da fertilidade desempenha um papel central na trama, introduzindo novos elementos místicos e desafios para Bell e seus companheiros. Continuando a sua jornada como aventureiro, Bell se torna mais forte e habilidoso, adquirindo novas habilidades e enfrentando inimigos cada vez mais poderosos. A família de Bell se fortalece ainda mais, com os membros se unindo para superar obstáculos e protegendo uns aos outros. A história apresenta novos personagens intrigantes e revela segredos sobre o passado de Horário. Essa foi aí a introdução, né, da quinta temporada, que nós temos por aí na quinta temporada, né? E só relembrando que essa quinta temporada terá 15 episódios e vai adaptar aí 3 volumes da Light Novel, né, que são os volumes 16, 17 e 18, né, que se diz respeito ao arco da deusa Freya. É um arco que vai adaptar esses 3 volumes da Light Novel, né? E antes de começar a análise do vídeo, eu até estranhei que eu pensei que ia demorar mais para sair essa quinta temporada, até porque a quarta temporada adaptou até o volume 14 da Light Novel. E geralmente todas as temporadas, do 1 até a terceira temporada, eles sempre fizeram um OVA, né? Um especial adaptando um volume da Light Novel que é de transição entre arcos. E nesse aqui a gente não viu. Esse aqui não teve, né? Teve a quarta temporada que adaptou ali o volume até o volume 14, pularam completamente o volume 15, que é de transição, e já começaram logo no volume 16, né? Então nem se preocuparam em fazer um OVA. Isso também, eu até pensei que eles vão levar mais um ano para lançar a quinta temporada, porque a sexta temporada, que é o próximo arco, vai demorar um pouquinho, que está em lançamento ainda na Light Novel, né? A última Light Novel que lançou foi o volume 19, e no final desse ano está previsto, né, em dezembro agora, está previsto para lançar ainda o volume 20. Então quando acabar essa temporada, a gente só vai os volumes 18 e 19 e 20. Minto. É mentira! Volume 19 e 20, né? Porque vai adaptar até o volume 18 desse arco. A sexta temporada vai demorar bastante aí pra sair. Então, bora pro episódio. O episódio, ele começa trazendo um monólogo da própria Cir. Ela falando sobre Bell, como que ela conheceu o próprio Bell, né? As experiências que eles estiveram, as interações que ela teve com o próprio Bell e como isso mudou os sentimentos dela, que ela começou a se apaixonar e também começou a ficar incomodada com outras mulheres perto dele. Então ela começou a ter um sentimento de ciúmes pelo próprio Bell. E esse amor foi ficando mais forte com o tempo. E depois desse monólogo, o que dá para destacar na Open de DAMATE é sobre Freya e Cir, né? Meio que é um spoiler, né? Mas a própria abertura traz que as duas têm uma relação, né? A própria deusa Freya com a Cir, né? Mas não vou falar mais nada, né? Que isso vai ser spoiler, né? Depois da abertura, o capítulo de fato começa aí com a deusa Estia tendo uma reunião com o seu próprio grupo, né? E ela tá aumentando o nível de todo mundo. Lili e Haruhime acabam aumentando pro nível 2.
Só que quando foi aumentar o nível de Bel, ela não quis, né? Não quis. Já que Bel tinha acabado de aumentar pro nível 4, e se ele aumentasse pro nível 5, muito rapidamente ia dar um bafafá ali, né? Ela teria outra reunião lá com os outros deuses para definir um novo apelido pro Bel, e ela não queria isso. Ela simplesmente não queria encarar eles, porque eles são babando, assim, ficam babando para definir apelido para outros ali. Ela não queria encarar, então acabou ficando aí no nível 4 mesmo. Depois disso, temos uma cena que é no bar no caso o restaurante, né, na Mamma Mia. A própria família Estia vai celebrar lá, sem a deusa Estia, né? Ela nunca vai para lá. E nessa celebração do bar, a Ryu, ela fica evitando o próprio Bel. Tanto é que o pessoal percebe que tem alguma coisa acontecendo. Até a Cir pergunta se algo aconteceu entre os dois, porque ela tá evitando o Bel, né? A Lili também percebe isso. Até mesmo a Ryu, ela não consegue agir normal perto do Bel. Ela fica toda corada e nem olha, né? Ela fala com ele olhando pro outro lado. E depois disso, Bel vai tentar descobrir o que aconteceu com ela. E nisso, quando ela tá fora do restaurante lá, ele acaba seguindo ela para tentar saber o que aconteceu. Mas quando ele vai tentar tocar no ombro dela, ela acaba surtando, acaba nocauteando ele de um jeito, dá uns golpes de karatê, ela pega ele, derruba no chão com tudo. Ela até mesmo fica desesperada depois disso, mas é uma cena bem engraçada aí, né? E depois corta para uma cena que mostra, né, os dois conversando, o próprio Bel achando que fez alguma coisa com a Ryu, e a própria Ryu falando que não tinha nada a ver com ele, que era com ela, né? A conversa ficou mais íntima entre os dois ali, e nisso mostra a Ciri escutando tudo de longe a conversa dos dois. Então ali ela começa a perceber, na verdade ela já tinha percebido, mas agora fica mais claro para ela que a própria Ryu tem sentimentos pelo Bel. Tanto é que na manhã seguinte a Ciri, ela acaba meio que indo até Ryu e meio que ela joga tudo na cara, né? Já pergunta se ela tá gostando do Bel. A Ryu até fica toda desesperada, né? E a Ciri, ela acaba falando que gosta do Bel. Entendeu? Porque até agora ela nunca tinha falado, né? Ela simplesmente só deu a entender, mas de fato falado mesmo, explícito, ela nunca tinha falado. Tanto é que a Ryu fica toda meio apreensiva, assim, quando ela tá falando, né? Quando ela começa a ter um aperto no peito dela, assim, quando ela fica falando dos sentimentos dela pelo Bel. E como a Ciri sabe que a Ryu gosta do Bel, ela decidiu pedir permissão pra ela, né? Porque ela não queria ter problemas com a Ryu, não queria magoar a Ryu mais pra frente, né? Então ela decidiu pedir permissão. E claro, a Ryu acaba aceitando, porque ela tem uma consideração muito grande pela Ciri, né? Que salvou a vida dela, né? Então é meio que acaba reprimindo seus sentimentos e acabou dando permissão pra Ciri convidar o Bel pro Festival das Deusas, né? Ela não viu problema com isso, né? Depois do episódio mostra o Bel recebendo esse convite da Ciri para ir ao Festival dos Deuses, né? E quem entregou essa carta foi um membro da própria família Freya, né? Que era uma assistente pessoal da própria deusa Freya, a Orm. E tanto é que ela entrega a carta de uma maneira grossa, tava até furiosa, ríspida, né? Chamou até atenção, porque ele tinha chamado a atenção da mestra dela, e ela não gostou nada disso, né? Dele ter chamado a atenção da mestra dela, né? E aí que ficou mais um mistério, porque é uma carta que a própria assistente da Freya entregou pro Bel, que era da Ciri. Aí ficou esse mistério, né? Qual que é a relação da Ciri com a família Freya, né? Até mesmo todo mundo da família Estia, quando viu essa carta aí, todo mundo pensou que era uma carta de amor, né? Então já ficou todo mundo desesperado. A Lili, a Haruhime, a própria deusa Estia. Ficou todo mundo desesperado achando que era uma carta de amor. A própria Estia começou a brigar com a Lili, como que ela deixou acontecer aquilo, como fosse um relatório ali que ela tinha que fazer, né? Mas Bel, depois disso, acaba levantando a questão mais importante da reunião, né? A carta de si foi entregue por alguém da família Freya. Que relação ela tinha com isso, né? E o que é interessante, e isso é bem importante, tá?
É bem importante. Tanto é que Bel, isso e junto com a sua família, quase ninguém sabe qual que é a aparência da Freya. Só os deuses ali sabem qual que é a aparência da Freya. Em contrapartida, a própria Estia nunca viu a Sir. Isso é importante para a história, tá bom? As duas não poderiam se encontrar, né? Tem um motivo para isso. Para tá rolando todo esse enredo da história, de fato, a Estia não poderia ter se encontrado com a Sir, né? A gente vai ver mais para frente o motivo do porquê, né? Depois disso, né, corta pra reunião da família Freya, que é o capitão Ottar fazendo uma reunião de equipe lá, e ele acaba revelando que a própria Sir tem encontro com Bel no Festival das Deusas, né? E lá ele acaba revelando uma informação importante, que a Sir é a patrona honrosa da família Freya. Tanto é que ela tem até guarda-costas pessoais protegendo ela, né? Só para você ver o grau de importância da própria Sir, né? Dentro da família Freya, né? O finalzinho é maravilhoso, porque o final, quando o Bel tá indo se encontrando com a Sir para explicar esse negócio melhor aí do encontro, né? Ele acaba sendo atacado de surpresa e até apanha bastante, né? E é uma cena impressionante, porque a questão da coreografia da luta entre o Bel e o Homem Misterioso lá é incrível. Os efeitos sonoros, a questão da coreografia, a animação, a movimentação e também a questão do efeito da trilha sonora de fundo. Isso tudo ficou maravilhoso, ficou de alto nível. Foi muito bom a cena de ação. A única cena de ação, eles deram um jeito e capricharam bastante, né? E depois que o Bel acaba apanhando dele ali, acaba caindo no chão ali, e acabou sendo revelado quem era o agressor dele, né? E era o Hildisleif Heidenseland, que era um dos mais fortes aí, membros da família Freya, né? E assim acaba o episódio, né? Então nesse episódio ficou bastante, tanto na família Freya quanto na Sir. E qual seria de fato a relação entre eles, né? Entre a própria Sir e a deusa Freya. Mas não acaba por aí o episódio não, tem o pós-crédito, né? Uma cena pós-crédito. Na cena pós-crédito mostra a própria Sir se encontrar com a deusa Freya, né? É bem interessante os questionamentos dela, né? Quando ela tá subindo as escadas, ela fica se questionando se o que ela sente de fato é amor e se ela poderia se libertar das amarras da divindade. E para isso ela acabou se decidindo se entregar aos seus próprios impulsos para descobrir essa resposta, né? É interessante que quando ela se encontra a Freya, a própria deusa se surpreende com a aparência ao qual ela apareceu perante a Freya. Porque ela tinha aparecido de outro jeito. Qual que era esse jeito, né? Ficou mais misterioso ainda, né? Ela apareceu daquele jeito, a Freya ficou surpresa ali, né? Só que o motivo da visita da Sir é que ela acaba pedindo permissão para Freya para sair no encontro com Bel. A deusa Freya se surpreende com o pedido dela, entendeu? Mas ela dá uma condição. Ela pode sair com o Bel. Ela quer uma disputa justa com a deusa Freya em relação ao Bel. Então a deusa Freya deixa ela sair no encontro, né? Só que com uma condição. Caso o Bel descobrisse a verdade sobre ela, sobre a Sir, então tudo estaria acabado, né? Ela nunca mais veria o Bel. E acaba assim. O episódio foi bom. Começou aí com tudo da match. Foi muito bom mesmo. Sobre a questão da animação, manteve o padrão de qualidade das anteriores, né? Também não mudou muita coisa. O estúdio é o mesmo, o JC Staff, né? E o diretor também é o mesmo, que é o Tachibana Hideki. São tanto o mesmo diretor quanto o mesmo estúdio, né? Então a qualidade da direção, a questão da movimentação, coreografia de lutas, efeitos sonoros, própria animação, mesmo design não mudou nada, continua da mesma qualidade que estava ali a quarta temporada, né? E sobre as diferenças da Light Novel agora, teve diferença? Teve. Teve aí algumas diferenças sobre a Light Novel, né? A primeira coisa que eu tenho a destacar é a ordem. Isso geralmente não afeta muito, né? É o de menos.
mas começou a adaptação do volume 16, e no volume 16 adaptou os prólogos 1 e 2, o monólogo 1 e o capítulo 1 e a parte 1 do capítulo 2 até a metade. Foram esses capítulos do volume 16 da Light Novel que adaptou. A Light Novel começa com a cena da Ciri falando com a Ryu sobre os sentimentos que ela tem sobre o Bell. Começa assim. Depois puxa para o monólogo da Ciri ali em relação os sentimentos que ela tem com o Bell, que foi bem no comecinho do episódio, né? Então ela fala ali e ela viu os ciúmes dela, né? Com outras garotas estando bem próximas dele. E depois já corta já para recebimento da carta ali, né? E assim vai por diante. Então só teve essa mudança de ordem. De mudança mesmo, eu tenho a destacar essa daqui. A primeira é a questão da Ciri confrontando os sentimentos da Ryu. Tem uma diferença no local. No anime, ela se confrontou ali na porta do restaurante da Mamma Mia. Na Light Novel, as duas elas estão voltando de compras, né? Elas estão voltando das compras pro restaurante, né? E no meio do caminho, ali num beco, que não tem ninguém, é bem cedinho, logo de manhã, a Ciri acaba confrontando os sentimentos da Ryu ali. Só teve essa parte de diferença e teve mais detalhes também. Detalhes referente aí principalmente detalhes sobre a Ryu. Sobre o que ela sentiu naquele momento, né? Quando a Ciri falava que ela tinha sentimentos, que queria convidar o próprio Bell, a Light Novel descreveu bastante ali o que a própria Ryu sentia. Né? Ela tinha um sentimento gritante dentro dela. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Não quero não, quero não. Não quero não. Faz aquele... Eu não quero. Aquele mauzinho. Ela não queria isso, né? Então, mostrando assim que ela estava reprimindo mesmo os sentimentos dela em respeito, em consideração pela Ciri. Então, teve essa modificação aí. A próxima modificação que teve é a parte antes do Bell receber a carta. Né? A carta da Ciri lá através da família Freya. É uma cena que o episódio cortou, o anime cortou, e é uma cena até que eu considero um detalhe importante. Mas não tão importante em relação ao arco. Porque como é um arco centrado ali na deusa Freya, na família Freya e na Ciri, então é uma cena assim que ficaria fora ali mais ou menos. Mas é um detalhe importante, que é o encontro da Bell com a Aizen Wallenstein. É o encontro que ela tem aí, como mostra aí, ele estava, antes de receber a carta, né, ele estava na biblioteca lendo o livro sobre o herói, né? O herói Albert, ele estava lendo o livro na biblioteca, quando ele lembrou o encontro que ele teve com a Aizen uns dias atrás, né? A Aizen estava no túmulo dos aventureiros e ela estava deixando ali uma coroa de flores no túmulo de Albert. E esse herói Albert, que é do passado, bem do passado, né? Ele tinha um outro nome, que era chamado de Rei Mercenário Waldstein. E era um sobrenome parecido com o da Aizen, né? Wallenstein, Waldstein. É bem parecido ali. E vendo essa semelhança, o próprio Bell, ele também viu a expressão que a própria Aizen tinha no rosto. Ela fazia uma expressão ali de frente ao túmulo, ele viu aquilo. Então ele começou a pensar de que a Aizen podia ter uma relação, podia ser descendente do próprio herói. O herói Albert, né, podia ser próprio descendente, né? Foi essa diferença aí, mais ou menos, que teve, né? E outra diferença que teve foi uma cena que eles criaram que não tem no material original, que é a parte da cena do restaurante da Mamma Mia, que é aquela parte que eles estão celebrando no restaurante da Mamma Mia. A Ryu fica com vergonha do Bell, o Bell vai tentar falar com ela e acaba nocauteado no chão. Essa cena não tem na Light Novel. É uma cena extra que criaram. E uma outra mudança que teve foi da Ciri contando para suas amigas do restaurante sobre o convite dela para Bell. No anime mostrou ela contando ali para as amigas, a própria Ryu ali no canto se trocou e saiu logo. Sabe, não deu muita importância. Mas até que considero importante essa parte que mostra que a relação da Ciri com a Ryu não tá tão assim boa. Não tá boa. Né? Tá meio abalada ali. Mantém o respeito, a consideração pela outra, mas não tá como estava antes. Entendeu? Tanto aí como mostra aí
a Cir, quando ela fica contando, a própria Ryu, ela sente, ela fica sentida ali. Tanto é que ela meio que fica paralisada. Quando ela tá se trocando, ela fica paralisada, fica até tremendo e não se mexe direito, né? Ela começa a ficar num estado de tanto reprimir os sentimentos dela que ela começa a transparecer na fisionomia dela. Tanto é que as outras garotas ali acabam percebendo e perguntam se ela tá até bem, se ela não tá passando mal, se ela tá bem. Tanto é que ela até pergunta pra própria Ryu o que ela achava do Bell com a Ciro, né? Tanto é que ela meio que trava ali na hora de falar, mas depois ela acaba falando, né? Que um foi feito para o outro, né? Não tem o que falar, um foi feito para o outro. E logo depois disso toda sai, ela fica ali cabisbaixa, né? A própria Cir percebe isso, só que ela não fala nada e simplesmente vai embora. Então teve essa diferença aí para mostrar que a relação das duas não tá como estava antes, né? Tá diferente, mudou a relação das duas, né? E no fim, uma outra diferença, não falo diferença, mas uma informação adicional é no pós-crédito. É no pós-créditos da própria cena ali, né, como mostra aí. Então uma outra diferença, não digo que é tanto diferença, é mais como um pós-crédito ali um pós-crédito que é mais uma informação extra, né, é como a própria Cir se referiu a ela, quando ela estava ali falando com a deusa Freya, né, os pensamentos dela, a informação extra que a própria Cir chama ela de falsa e também de ferramenta da Freya. Isso chamou a atenção, né? O que ela quis dizer que ela é falsa? Em que sentido ela é falsa, né? Em que sentido também ela é uma ferramenta da deusa Freya, né? Então, basicamente, aí foram essas as mudanças, né? Teve só poucas modificações que não altera muito, não. A questão da ordem, entre outras coisas, não altera em nada. A animação, novamente, estava maravilhosa. A coreografia de luta estava boa, entendeu? A questão da adaptação também estava maravilhosa, a adaptação estava muito boa também, apesar que teve uns detalhes ou outro que eles acabaram tirando ali, mas é uma coisa natural, né? Não dá para eles colocar tudo no episódio lá. De resto, foi muito bom o episódio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, se não é inscritos, curtam, comentam e compartilhem. Se não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, para ajudar no engajamento. Se não comentou ainda, comente, deixe seu comentário, o que vocês acharam do episódio de Damate, episódio 1, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês acharam horrível, podre, se vocês acharam maravilhoso. Deixe seu comentário, discordar nunca será ofensas. E é isso, pessoal. Nos vemos por aí. Até o próximo vídeo. Fui!